A noite desce pesada sobre o Egito. O silêncio é estranho, denso, quase sufocante. Dentro das casas marcadas com sangue nos umbrais, famílias inteiras permanecem acordadas. Ninguém ousa dormir. Lá fora, um vento atravessa as ruas estreitas. Então o clamor começa. Um grito isolado, depois outro. Em poucos instantes, o lamento ecoa por todo o império. Portas se abrem às pressas, corpos são sacudidos, primogênitos não respondem. O palácio também chora. O poder que se julgava eterno agora treme. Como uma nação inteira chegou a esse ponto? É a noite da Páscoa no tempo de Moisés, o momento decisivo do Êxodo. Após gerações de servidão, o povo de Israel está prestes a deixar o Egito. O confronto entre o Deus de seus pais e o trono de Faraó alcança o ápice. O que acontece ali não é apenas a libertação de um grupo de escravos, é o nascimento de uma nação. É a ruptura definitiva entre opressão e promessa. A história bíblica nunca mais seguirá o mesmo curso. Mas nem sempre foi assim. Houve um tempo em que os descendentes de Jacó prosperaram na terra do Nilo. Pastores vindos de Canaã, acolhidos nos dias de José, multiplicaram-se em Gósen. Famílias cresceram, rebanhos se expandiram, crianças correram livres. O Egito era poderoso, organizado, fértil. O Nilo garantia colheitas abundantes. Cidades eram erguidas com precisão. A rotina parecia estável, até que um novo rei se levantou, que não conhecera José. O Egito do século 13 a.C. era um império estruturado. Faraó governava como soberano absoluto. Sacerdotes administravam templos. Escribas registravam tributos. A economia girava em torno da agricultura, da construção e do trabalho forçado. Estrangeiros eram tolerados enquanto úteis. Quando se tornavam numerosos demais, eram vistos como ameaça. Assim, os hebreus foram submetidos à servidão. Tijolos moldados sobre o sol escaldante. Cidades armazém erguidas com mãos cansadas. Supervisores exigindo produção. O medo substituindo a segurança. A origem do Êxodo começa com um decreto cruel. Meninos hebreus deveriam morrer ao nascer. Mas um cesto entre os juncos do Nilo altera o curso da história. Um bebê salvo pela filha de Faraó cresce entre dois mundos. Moisés aprende a língua da corte e conhece o peso da opressão de seu povo. Anos depois, no deserto de Midian, diante de uma sarça que arde sem se consumir, ele ouve o chamado. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó decide intervir. O confronto se estabelece nas salas de poder. Deixa o meu povo ir. A ordem é clara. Faraó endurece o coração. Então as pragas começam. O Nilo se torna sangue. Rãs invadem casas, piolhos, moscas, peste, úlceras. O céu escurece com granizo. Gafanhotos devoram o que restou. Trevas cobrem a terra por 3 dias. Cada sinal expõe a fragilidade dos deuses egípcios. Cada recusa aumenta a tensão. A escalada é inevitável. O povo hebreu prepara-se às pressas. Pães sem fermento, sandálias nos pés, cajados nas mãos. A última praga atinge o coração do Egito. O clamor da madrugada rompe qualquer resistência. Faraó finalmente cede. Israel parte. Não como fugitivos silenciosos, mas como uma multidão em movimento. O medo ainda os acompanha. À frente, o deserto. Atrás, carros de guerra. Diante do mar, não há caminho visível. O povo hesita, questiona, recorda as panelas do Egito. Moisés permanece firme. O mar se abre. Um caminho surge onde antes havia morte. Israel atravessa. O exército que os persegue é engolido pelas águas. O colapso é total. O Egito perde sua força de trabalho. O poder militar sofre golpe irreparável. Israel, por sua vez, deixa para trás a mentalidade de escravo, mas ainda carrega dúvidas e temores.
O deserto revela fragilidades. A liberdade tem preço. As consequências são visíveis. Um povo caminha sob nuvem e fogo, recebe lei no Sinai, aprende a viver como nação. Invisivelmente, uma identidade é forjada. Eles não pertencem mais ao Egito, pertencem à promessa. Quando as águas se fecham e o cântico ecoa na margem oposta, o êxodo chega ao seu primeiro encerramento. Não é triunfo humano, é cumprimento de uma palavra antiga feita a Abraão. A jornada, porém, está apenas começando. O mundo após o êxodo é diferente. Israel agora caminha rumo a uma terra prometida séculos antes. A memória da escravidão molda suas leis. A libertação define sua fé. Nada volta a ser como antes. O êxodo revela que impérios se levantam e caem, mas promessas atravessam gerações. A libertação nasce no meio da noite mais escura. E quando as águas se fecham, quem pode impedir o avanço de um povo conduzido pela promessa? Assim segue a história sagrada. Compreender o êxodo é entender o nascimento de uma nação e o início de um caminho que ainda ecoa através dos séculos.